É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, hoje é segunda-feira, Cátedra de São Pedro Apóstolo. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, é pela fé que reconhecemos Jesus como o nosso Deus e Senhor, o que não é fruto do esforço humano, e sim do acolhimento ao dom da fé. Mas é importante termos em mente, não basta reconhecer Jesus como nosso Deus e Senhor, e nem ser somente um admirador de suas palavras. Precisamos nos comprometer com Ele, testemunhá-lo no nosso dia a dia com as nossas atitudes. Muitas vezes professamos a nossa fé em Jesus e até sentimos atraídos por Ele, mas quando tomamos conhecimento de que neste segmento a cruz estará presente, tendemos a recuar, um sinal de que ainda não temos uma fé suficientemente madura para enfrentarmos os desafios deste segmento. O Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir nos desperta sobre a importância de conhecermos Jesus, de nos tornarmos íntimos dele. Conhecer Jesus é muito mais do que saber que Ele é Deus. Sem uma experiência profunda com Jesus, não podemos dizer que o conhecemos. E só com conhecimento teórico ficamos na superficialidade da fé, não entramos na dinâmica do reino. No texto, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Para esta pergunta surgiram várias respostas. Afinal, é muito fácil responder em nome do outro, pois não compromete. Já quando a mesma pergunta é direcionada a eles, os discípulos, a coisa muda. Afinal, desta vez a pergunta requer uma resposta pessoal. Pedro foi o único que respondeu e respondeu com firmeza: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro agradou a Jesus, pois ele sabia que esta sua afirmação era fruto de sua convivência com ele e não de um conhecimento teórico. Após esta profissão de fé, Jesus convoca Pedro para uma missão desafiadora: ser a pedra sobre a qual ele construiria a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Este episódio chama a nossa atenção sobre a responsabilidade de quem afirma conhecer Jesus. Saber quem é Jesus é comprometedor,
implica em mudança radical de vida, em comprometimento com a sua causa. Ao escolher Pedro para a liderança da sua igreja, Jesus demonstra sua compreensão para com a fragilidade humana. Pedro era um homem de um temperamento extremamente forte. Jesus já sabia que lá na frente ele iria negá-lo, mas mesmo assim confiou nele. A escolha de quem conduziria a igreja de Jesus não cairia sobre um homem especial, mas sim sobre um homem comum, dotado de virtudes e defeitos, como qualquer um de nós. Está aí a diferença entre os critérios dos homens e os critérios de Deus. Os homens escolhem pessoas capacitadas para os cargos de liderança, enquanto que Deus capacita aquele que ele escolhe. Olhando a escolha de Pedro como o alicerce da sua igreja, podemos perceber que Jesus edificou a sua igreja sobre a fragilidade humana. Ele não a edificou a partir de homens considerados grandes pelo mundo, mas sob Pedro, um homem frágil, sujeito a falhas, simbolizando os homens de toda a história da igreja, homens santos e pecadores. Amém? Fique na paz de Jesus, um frutuoso tempo quaresmal e até amanhã.